Você já notou que atividades simples, como alcançar algo no armário, pentear o cabelo ou até mesmo dar um abraço apertado, parecem mais difíceis do que antes? Essa sensação de fraqueza nos braços não aparece de repente. Ela vai se instalando aos poucos, em silêncio, como quem chega sem ser percebido. E muitas vezes, só damos conta quando sentimos dor ou quando o médico menciona a palavra cirurgia. Com o passar dos anos, os músculos dos nossos braços vão perdendo força. Sim, mas isso não significa que você esteja fadado a depender dos outros. O problema é que essa perda acontece de forma tão discreta, tão sutil, que muita gente só percebe quando já não consegue abrir uma garrafa, carregar uma sacola de mercado ou apoiar-se para se levantar de uma cadeira. É como se, aos poucos, o corpo fosse esquecendo de usar esses músculos. E quando a gente para de usar uma parte do corpo, ela começa a se apagar da nossa vida cotidiana. E sabe o que é mais delicado? É que isso costuma ser tratado como algo normal da idade. Mas não é. Existe um ciclo silencioso que começa com o medo de sentir dor. Esse medo leva ao sedentarismo, ao repouso prolongado, à ideia de que é melhor não forçar. E, assim, cada vez que você evita mover os braços, por dor ou insegurança, está enviando uma mensagem ao seu corpo. Isso aqui não precisa mais funcionar. E o corpo obedece. Ele reduz a força, reduz a mobilidade, até que levantar os braços vira um desafio. A dor aparece e, mais cedo ou mais tarde, chega a recomendação de cirurgia. Mas hoje, eu quero te mostrar que há um outro caminho. Um caminho que respeita seus limites, suas dores, seu tempo. Um caminho possível. Mesmo se você tem prótese, artrose, limitação de movimento ou já passou por cirurgia antes. Eu vou te guiar por 3 exercícios suaves, seguros e profundamente eficazes, que podem mudar sua relação com os seus braços e, principalmente, com sua independência. Porque fortalecer os braços depois dos 60 não é uma questão estética. É uma escolha de liberdade. É poder segurar o que é seu, sustentar seu próprio corpo, abraçar quem você ama, apoiar-se para levantar-se sozinho, fazer um café, cuidar da sua casa, viver com mais autonomia. Esses 3 exercícios que você vai aprender hoje não são milagrosos, mas são profundamente transformadores, porque devolvem algo que o tempo, o medo e a dor te fizeram desacreditar. O poder de se erguer com seus próprios braços. E tudo começa com o primeiro movimento. Vamos dar esse passo juntos? Muita gente acredita que, com o passar dos anos, é natural descansar mais, evitar esforço, proteger-se de qualquer incômodo. E isso, de certa forma, faz sentido. O corpo já não responde como antes, as articulações ficam mais sensíveis e o medo de sentir dor começa a guiar cada decisão. Mas é exatamente aí que mora o perigo. Esse descanso que parece cuidado pode, aos poucos, se transformar em um repouso que paralisa. Quantas vezes você já deixou de alcançar algo no alto para não forçar o ombro? Quantas vezes evitou carregar uma sacola ou levantar os braços para vestir uma roupa? No começo, é só uma escolha aqui, outra ali, mas, sem perceber, esse comportamento vira rotina. E os músculos, que antes te sustentavam, começam a se apagar da memória do corpo. É como uma planta que não recebe água. Ela não morre no primeiro dia, mas, com o tempo, vai perdendo a vida. O corpo depois dos 60 precisa de movimento, mas não de qualquer movimento. Precisa de gestos respeitosos, suaves, constantes. E quando esses movimentos somem do dia a dia, não é só a força que vai embora. Vão embora também a confiança, a firmeza, a autonomia. É por isso que muitas pessoas só percebem a gravidade da perda quando já não conseguem mais executar tarefas simples. E quando isso acontece, muitas vezes a indicação médica já é de cirurgia. É importante entender que o medo da dor é legítimo. Ele protege, mas, quando se transforma em evitamento total, ele também adoece. A dor que se evita demais pode se tornar a dor que domina. Porque ao deixar de mover, você deixa de nutrir os tecidos, de ativar a circulação, de lubrificar as articulações. E o corpo responde com rigidez, com fraqueza, com inflamação. É como se você dissesse, já não preciso mais desses braços. E eles, em silêncio, obedecem. Lembro de uma história de um senhor japonês, com mais de 90 anos, que dizia, todo dia, antes do chá, eu mexo os braços como se estivesse abrindo uma cortina. Era um ritual, simples, pequeno, mas, naquele gesto repetido, ele mantinha viva uma conexão com seus ombros, com seus músculos, com sua liberdade. E quando lhe perguntavam um segredo de sua autonomia, ele respondia sorrindo, nunca parei de mexer meus braços. Esse é o ponto. Não se trata de fazer grandes esforços, nem de enfrentar a dor como se fosse uma guerra.
Trata-se de manter o corpo desperto, ativo, presente, um pouco por dia, com respeito, com carinho, porque o repouso prolongado que parece proteger pode estar, na verdade, te afastando da vida. E a boa notícia é que, mesmo depois de anos sem se mover, sempre há um caminho de volta. E esse caminho começa com um movimento pequeno, suave, seguro, como um reencontro com seu próprio corpo. Às vezes, a perda de força não se mostra de maneira escandalosa. Ela se revela em gestos pequenos, cotidianos, que costumavam ser simples e agora exigem mais esforço, mais concentração, mais cuidado. Um desses sinais pode aparecer na hora de segurar um copo d'água. Um objeto leve, aparentemente inofensivo, mas que pode se tornar um verdadeiro termômetro da sua autonomia. Imagine a cena. Você está sentado, pega um copo com água para beber, mas sente que seu braço não sobe com a mesma facilidade de antes. Ou então a mão treme um pouco, ou o ombro parece travar, como se estivesse mais rígido. Talvez o líquido derrame. Talvez você precise apoiar o cotovelo para conseguir levar o copo à boca. E quando isso acontece, muita gente nem percebe que está diante de um alerta importante. É como se o corpo estivesse tentando sussurrar: algo aqui não está bem. Esse gesto tão simples, de levar um copo à boca, exige mais do corpo do que parece. Envolve articulações do ombro, do cotovelo, do punho, músculos profundos e estabilidade do tronco. E quando há perda de força, esse conjunto se desorganiza. O que antes era natural se torna esforço. E esse esforço, se ignorado, pode evoluir para a dor. E a dor, para a limitação. E a limitação, para uma indicação de cirurgia. Lembro de uma mulher de 72 anos que me contou, com os olhos marejados, como percebeu que precisava mudar. Ela estava em casa, preparando o café da manhã, como fazia há décadas. Ao tentar levar a xícara até a mesa, sua mão tremeu e o café caiu no chão. Ela não se machucou, mas, naquele instante, algo se quebrou dentro dela. Não era só sobre a força física, era sobre a segurança, a confiança, a dignidade. Ela me disse: ali eu entendi que se eu não fizesse algo, ia acabar precisando que alguém me servisse café. Esse tipo de sinal é valioso, porque mostra que ainda há tempo, que o corpo está pedindo ajuda, mas ainda responde, que é possível recuperar movimentos, força e autonomia com ações simples, feitas com constância e respeito. O teste do copo d'água não é apenas um exercício, ele é um espelho, um reflexo da sua condição atual. E, mais do que isso, é um convite. Um chamado silencioso para voltar a habitar seus próprios braços. A boa notícia é que essa percepção pode ser transformadora. Ao invés de ignorar o cansaço ou normalizar a dificuldade, você pode usá-la como impulso. Porque se hoje seu braço treme com um copo, isso não precisa se repetir amanhã. Com movimentos adaptados, seguros, sem impacto, seu corpo pode recuperar força. E o simples gesto de segurar um copo pode, novamente, ser leve, natural e cheio de dignidade. Imagine que à sua frente há uma grande janela invisível. Você está sentado, com os pés firmes no chão, a coluna ereta, os ombros relaxados. Agora, com suavidade, mova os braços como se estivesse abrindo essa janela para deixar o sol entrar. Esse é o movimento. Simples, fluido, adaptado ao seu corpo. Um gesto que pode parecer pequeno, mas que, quando feito com consciência, transforma profundamente a saúde dos seus ombros. Este exercício é uma mobilização ativa. Isso significa que ele não exige força exagerada, nem impacto. Ele respeita os limites do seu corpo. Se você sente dor leve, ele é ideal. Se tem prótese ou artrose, pode adaptar a altura do movimento. Pode até mesmo fazê-lo sentado, se preferir. O importante é que o movimento exista, que seus ombros sejam lembrados de que ainda fazem parte da sua vida ativa. Ao simular a abertura dessa janela imaginária, você ativa músculos profundos que costumam ser ignorados em exercícios convencionais. Músculos que estabilizam o ombro, que ajudam a erguer os braços com leveza, que sustentam o movimento do dia a dia. Esses músculos, quando esquecidos, enfraquecem, mas quando reativados com cuidado e frequência, devolvem firmeza e segurança aos seus gestos mais simples. Comece com os braços à frente do corpo, mãos na altura do peito. Inspire. Ao abrir os braços para os lados, como se abrisse a janela, solte-o devagar. Traga os braços de volta ao centro com delicadeza. Sinta o movimento nas articulações, sem forçar. Faça entre 8 e 12 repetições, no seu ritmo, descansando quando precisar. Se houver dor, reduza a amplitude. Se sentir prazer no movimento, mantenha a fluidez.
Após 7 dias fazendo esse exercício todos os dias, muitos relatam mudanças que vão além da força. A postura melhora, a rigidez nos ombros diminui, a confiança para levantar os braços volta. Pequenas tarefas, como vestir uma blusa, pentear o cabelo ou alcançar um prato, se tornam mais leves. E isso, para quem passou anos evitando certos movimentos, é uma verdadeira libertação. Lembre-se, o corpo precisa de repetição para reaprender. Precisa de calma, de paciência, de estímulo constante. Não importa se hoje seu braço sobe pouco, se o movimento é lento, se a força ainda não voltou. O que importa é que você começou, que deu o primeiro passo para desbloquear os ombros e abrir espaço para uma vida mais ativa, mais leve, mais livre. Como quem abre uma janela e deixa a luz entrar. Você não precisa de aparelhos sofisticados nem de halteres pesados para fortalecer os braços. Na verdade, um simples pano de prato, desses que você usa todos os dias na cozinha, pode se tornar uma ferramenta poderosa para recuperar a força que o tempo levou. E o mais importante, de forma segura, suave e controlada. Porque o segredo não está no peso, e sim na intenção do movimento. Segure o pano com as 2 mãos, como se fosse esticá-lo suavemente. Os cotovelos ficam ligeiramente dobrados, próximos ao corpo. Os ombros relaxados. Respire fundo e, ao soltar o ar, puxe o pano para os lados, como se quisesse rasgá-lo. Mas pare antes de colocar força demais. O objetivo é ativar os músculos do tríceps, do antebraço, da parte superior das costas, sem gerar tensão desnecessária. Mantenha a tração por 5 segundos, se depois relaxe. Você pode repetir esse gesto de 6 a 10 vezes, respeitando seu ritmo e sua respiração. Não prenda o ar. Inspirar e expirar durante o exercício é essencial para manter o corpo oxigenado, o ritmo cardíaco equilibrado e evitar tonturas. Quando seguramos o ar, mesmo sem perceber, colocamos pressão sobre o peito e sobre a cabeça, o que pode gerar desconforto, especialmente em quem já tem alguma limitação cardíaca ou respiratória. Esse exercício é especialmente eficaz para pessoas que têm dor nos ombros, artrose nos cotovelos ou até tendinites recorrentes. Ele não exige grande amplitude de movimento, mas ativa fibras musculares profundas, responsáveis pela firmeza dos braços no dia a dia. Com o tempo, você vai perceber mais controle ao erguer objetos, mais firmeza ao se apoiar em uma cadeira ou até mais estabilidade ao abrir e fechar portas. Há ainda outro benefício importante. Esse movimento ajuda a preparar suas articulações para esforços maiores. Muita gente comete o erro de tentar levantar peso antes de estabilizar a articulação. E aí surgem lesões, dores, inflamações. Por isso, o pano de prato, apesar de parecer simples, é um aliado inteligente. Ele cria resistência sem impacto. E, feito com constância, pode evitar complicações futuras como bursites, tendinites até rupturas musculares. Incorporar esse gesto ao seu cotidiano não exige tempo demais. São 2 minutos por dia. 2 minutos que você pode fazer em pé ou sentado. Com calma, com atenção, com respeito ao seu corpo. Porque cada vez que você puxa esse pano com intenção, está puxando de volta também sua força, sua confiança, sua capacidade de sustentar o que é seu. E tudo isso começa com um pedaço de pano e a decisão de não desistir de si mesmo. Com o tempo, o corpo vai perdendo espaço. Os ombros se encolhem, os braços deixam de alcançar, a rigidez toma lugar da liberdade. Muitas pessoas acreditam que essa limitação é inevitável, parte do envelhecimento. Mas há algo importante que nem sempre é dito. A falta de flexibilidade nos braços acelera a degeneração das articulações. E recuperar essa flexibilidade, mesmo que em pequenos graus, pode evitar dores crônicas e até impedir o avanço de lesões. Este exercício de alongamento é feito com a ajuda de uma parede. Simples, estável, segura. Ele não exige força, apenas presença. Fique de frente para a parede, a uma distância pequena. Apoie uma das mãos nela, com os dedos apontando para cima. Agora, lentamente, comece a subir a mão pela parede, como se estivesse desenhando um raio de sol. Vá até onde seu braço permitir, sem dor aguda, apenas uma leve tensão. Respire fundo. Mantenha a posição por cerca de 10 segundos. Depois, desça devagar e troque de lado. Esse gesto acorda músculos que estavam adormecidos. Estimula as articulações do ombro a abrirem-se novamente. E, mais do que isso, ativa memórias corporais. Sim, o corpo tem memória. Ele lembra de movimentos que você fazia com naturalidade, mesmo depois de anos sem praticá-los. Ao repetir esse alongamento com constância, você começa a resgatar esses padrões esquecidos. Começa a abrir espaço não apenas nos ombros, mas na vida.
Esse tipo de alongamento é uma forma de reconexão. É como dizer ao seu corpo: ainda estou aqui e quero me mover. É um gesto de cuidado, mas também de coragem, porque se alongar é se expor, é sair da rigidez, é permitir que algo novo aconteça. E para muitas pessoas, especialmente aquelas que passaram anos se protegendo da dor, isso exige mais do que força física. Exige entrega. Há também uma dimensão simbólica nesse exercício. Quando você estica os braços, com suavidade, em direção ao alto, é como se dissesse ao mundo: eu estou voltando a me abrir. Para o toque, para o cuidado, para a possibilidade de alcançar o que antes parecia distante. É um movimento de corpo, mas também de alma. Como quem reza com os braços. Como quem se permite sentir de novo. Com o passar dos dias, esse alongamento vai restaurando algo que a rigidez havia escondido. A confiança no próprio corpo. A liberdade de vestir-se sem ajuda. A leveza de alcançar uma prateleira. A alegria de erguer os braços para um abraço. Pequenas conquistas que, somadas, devolvem aquilo que o tempo parecia ter levado. E tudo isso começa com a palma da mão encostada numa parede e a decisão de subir, um pouco por dia. Sempre com amor, sempre com calma. Hoje, com tantos vídeos circulando nas redes sociais, é fácil cair na armadilha da comparação. Você vê alguém levantando pesos, fazendo movimentos rápidos, exibindo um corpo firme, e começa a se questionar: será que eu também deveria treinar assim? A resposta é delicada. Por quê? Embora o desejo de melhorar seja legítimo, o caminho para isso aos 60 ou 70 anos não pode ser o mesmo de quem tem 20 ou 30. O corpo maduro tem histórias. Tem cicatrizes, próteses, dores acumuladas, articulações que já foram exigidas demais. Por isso, quando você tenta imitar treinos feitos para corpos jovens, acaba se expondo a riscos sérios. E o mais perigoso é que esses vídeos, muitas vezes, não mostram o que acontece depois. Não mostram as inflamações, as lesões, a dor silenciosa que aparece dias depois do esforço exagerado. Porque o dano, quando não respeitamos nosso tempo, nem sempre é imediato. Ele chega devagar, mas cobra caro. A diferença entre um movimento inteligente e um movimento estético está justamente na intenção. Um movimento inteligente escuta o corpo, respeita os limites, constrói força de dentro para fora. Já o movimento estético, muitas vezes, busca resultado rápido, sem considerar as bases. E quando a base está fragilizada, como é comum após os 60, qualquer sobrecarga pode se transformar em lesão. A ciência é clara: músculos envelhecidos precisam de estímulos diferentes. Eles respondem melhor a exercícios de baixa intensidade, com foco em estabilidade, coordenação e repetição constante. Quando você tenta pular etapas e imitar alguém que não tem suas limitações, está pulando também a base que te manteria em pé, firme, seguro. E isso pode levar não ao progresso, mas ao retrocesso. A verdade é que não há vergonha em começar devagar, nem em adaptar, nem em fazer menos repetições. A força verdadeira, aos 60 mais, não está na quantidade de peso que você levanta, mas na humildade de reconhecer onde está e a coragem de continuar, mesmo assim. Porque força não é sobre vencer os outros, é sobre cuidar de si com responsabilidade. E isso, sim, exige valentia. A comparação rouba a alegria do progresso. Faz você esquecer o quanto já avançou. Por isso, sempre que surgir a tentação de seguir um treino feito por jovens, lembre-se: o seu corpo precisa de outro caminho. Um caminho de presença, de escuta, de segurança. Um caminho que não exige pressa, mas exige constância. E, sobretudo, exige amor. Amor por si. Amor pelo corpo que ainda te sustenta, mesmo com dores, mesmo com limitações, mesmo com cicatrizes. E isso já é um milagre cotidiano. Pouca gente imagina a transformação silenciosa que acontece no corpo quando os braços são movimentados todos os dias. Não se trata apenas de ganhar força, embora isso aconteça. Trata-se de reativar circuitos de vida que estavam adormecidos. Porque cada movimento repetido com intenção desperta também a circulação, a respiração, a consciência corporal. E, aos poucos, esse despertar se espalha. Quando você ativa seus braços com frequência, melhora a postura. A coluna se alinha com mais naturalidade. O peito se abre. A respiração se torna mais profunda. E isso afeta diretamente seu humor, sua energia, sua disposição. O sangue circula com mais facilidade. O coração agradece. A mente se acalma. O corpo inteiro entra num ritmo mais harmônico, mais equilibrado, mais vivo. Há também um efeito invisível, mas poderoso, que se manifesta na autoestima.
Ao sentir que consegue levantar algo com os próprios braços, vestir-se sem ajuda, abrir um pote, fechar uma janela, algo dentro de você se reacende. É como se uma parte esquecida da sua identidade voltasse a respirar, porque a autonomia não é um detalhe, é um direito, é uma forma de dignidade. E recuperar isso, mesmo que pouco a pouco, muda tudo. Existe ainda uma conexão pouco falada entre força nos braços e prevenção de quedas. Isso porque braços ativos ajudam a manter o equilíbrio, a protegerem um tropeço, a apoiar-se com firmeza ao levantar-se. E esse tipo de estabilidade é fundamental para evitar acidentes domésticos que, muitas vezes, resultam em internações e perda de mobilidade definitiva. Ou seja, cuidar dos braços é também cuidar das pernas, da segurança, da liberdade de ir e vir. Lembro de um homem de 68 anos que chegou com dores nos ombros e indicação de cirurgia. Ele não conseguia levantar o braço acima da linha do ombro. Começou com exercícios simples, por 5 minutos por dia. No início, era difícil. Os movimentos eram lentos, limitados. Mas ele persistiu. 90 dias depois, não só evitou a cirurgia, como voltou a fazer coisas que não fazia há anos. Carregar a neta no colo, pintar uma parede, trocar uma lâmpada. Coisas simples, mas que devolvem um tipo de alegria que nenhum remédio entrega. O corpo amadurecido responde com lentidão, mas responde. E quando encontra constância, cuidado e paciência, floresce. Não importa quantos anos você tem, nem quanto tempo passou desde a última vez que se movimentou. O que importa é a decisão diária de continuar, de insistir, de se cuidar. Porque todo gesto conta, e todo corpo merece essa chance de recomeçar. Com firmeza, com leveza, com amor. Chegar aos 60, 70 ou 80 anos com os braços firmes não é um luxo. É uma forma de preservar a dignidade. É poder segurar uma xícara sem medo, fechar um zíper sem ajuda, estender a mão para abraçar com força. Os braços, quando fortalecidos com cuidado, tornam-se mais do que músculos. Tornam-se pontes entre o que você deseja e o que ainda é possível fazer sozinho. Muitas pessoas acreditam que precisam esperar o desgaste chegar para então agir. Esperam a dor, o diagnóstico, a cirurgia. Mas a verdadeira liberdade está em não esperar, em escolher hoje o caminho da prevenção, em dizer ao corpo, ainda estou contigo. E isso começa com movimentos simples, com poucos minutos, com aquilo que já está ao seu alcance. Não é necessário fazer tudo de uma vez. É necessário começar. Há um momento sutil e poderoso que acontece quando você levanta o próprio corpo com a força dos seus braços. Esse gesto contém muito mais do que parece. Ele carrega sua independência, sua história, sua coragem, sua fé. Ele diz, em silêncio, eu ainda posso. E cada vez que você repete esse movimento, mesmo que devagar, está fortalecendo não só o corpo, mas também a sua confiança, a sua esperança, o seu futuro. Se hoje você conseguiu levantar os braços um pouco mais do que ontem, isso já é uma conquista. Se sentiu menos dor, mesmo que por alguns minutos, isso é sinal de progresso. Porque no caminho da longevidade, cada passo conta. E não é a pressa que sustenta. É a constância. É o amor com que você cuida de si. É a paciência com que respeita seus limites. É a fé que te acompanha nos dias difíceis. Você não está sozinho nessa jornada. Milhares de pessoas estão recomeçando, superando dores, redescobrindo sua força. E todas elas começaram assim, com um gesto, com uma escolha, com um exercício que parecia pequeno, mas que, com o tempo, se revelou grande, transformador. Lembre-se disso. O que você sustenta com os braços hoje, sustenta sua liberdade amanhã. Então, continue, mesmo que seja pouco, mesmo que doa um pouco, mesmo que o mundo pareça dizer o contrário, porque o seu corpo ainda pode. E, com a bênção de Deus, cada dia pode ser um recomeço, mais firme, mais forte, mais seu. Clique no vídeo que estão recomendando agora